Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 30 de novembro, dia 334. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs para que possamos alcançar mais almas ao reino de Cristo. Antigo Testamento, Daniel, versículo 7. No primeiro ano do reinado de Belzazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões. Passaram diante dos seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Quando eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem. Foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia costelas, e lhe diziam: Levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando. Nas visões da noite apareceu um 4º animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava com os pés que sobravam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando, e nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e que não passará, o reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então
Me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, da eternidade à eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e no outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, e pisará com os pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá o santo do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se palideceu, mas guardarei essas coisas em meu coração. Novo Testamento, 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para a nossa alegria seja completa. A mensagem dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está entre nós. Salmo 119, do 153 ao 176. Resh. Olha a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitos, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores, os meus adversários,
mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para que eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Que os teus meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, a tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Provérbios 28, 23 a 24. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Terminamos mais uma leitura diária. Lembre-se de compartilhar este vídeo com os irmãos para que possamos espalhar, expandir o Evangelho do Senhor por todas as nações. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.